Fala, ouvinte! Bem-vindo à Torre de Marfim, o podcast onde trocamos a vista panorâmica por bons papos e ideias inovadoras. Aqui, ao invés de ficar isolado no topo da torre, a gente desce e conecta ciência, jogos e curiosidades para quem está antenado no futuro. Hoje temos um episódio super especial com convidados incríveis da Mother Gaia Studio, um estúdio brasileiro de jogos indie premiado e que já está na cena há mais de 10 anos. Eles vêm ganhando destaque no cenário de games independentes com projetos criativos e cheios de personalidade. Vamos conversar sobre o processo criativo, os bastidores do estúdio e, claro, tudo que inspira e impulsiona esse time talentoso. Fica com a gente que o papo tá imperdível. Hoje estou aqui, a Nívia na locução. E o Leonardo, na locução dessa vez, em vez de ser entrevistado, finalmente, tava com saudade. Estamos aqui, com os nossos convidados. Muito obrigada, Vitor e Natália, por estarem participando e topado esse desafio aí e virem de tão longe para estar aqui podendo presenciar e participar do nosso podcast. Estamos muito ansiosos e espero que vocês possam aproveitar também a experiência com a gente. Então, se vocês quiserem dar um oi, falar um pouco, quem são vocês, de onde vocês vieram, o que vocês fazem. Natália, você quer começar? Claro. Eu sou a Natália Fernandes de Sena, eu sou de Cotia, mas eu tô morando em Bauru há uns 4 anos já. Entrei na Mother Gaia vai fazer 2 anos agora. E eu entrei como estagiária mesmo na área de marketing e foi um processo muito legal, assim. Porque eu nem sabia que tinha um estúdio de jogos em Bauru, pra começar. Foi a minha coordenadora que mandou pelo e-mail lá da Unesp, que eu faço Unesp ainda, vou me formar esse ano. Eu achei super interessante, porque eu sempre gostei muito de jogos, e eu falei, nossa, vou tentar. Aí, outra curiosidade também é que é na rua da minha casa. Aí eu fiquei assim, gente, tem que acontecer. E depois que eu fui aprovada, para além dessa felicidade de ser muito próxima, as pessoas são incríveis também. Eu me sinto muito acolhida, é um ambiente muito gostoso de trabalhar. Muito bom, muito bom. Obrigada. Se quiser falar um pouquinho também, Victor, sobre você. Então, oi pessoal, eu sou o Victor Cesário, eu trabalho na Mother Gaia já tem, desde 2016, difícil fazer a conta, 9 aninhos, vai fazer 9 anos daqui a pouco. Mas eu sou egresso, é a palavra? Egresso da Unesp? Eu entrei em 2014, me formei em 2017 e 2018 no curso de Ciência da Computação, lá em Bauru. E também muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom, a gente que está muito feliz de ter vocês, Para você ouvinte que está ouvindo o episódio, estamos gravando direto da biblioteca da Unesp no Gexpo, que se você perdeu esse ano que vem tem mais um evento maravilhoso sobre desenvolvimento de jogos e a gente vai trazer algumas perguntinhas para vocês, Então, pessoal, primeira pergunta. A gente queria perguntar como nasceu o Mother Gaia, Principalmente você, Victor, que tá lá quase desde a fundação. Qual foi a ideia por trás do nome? Vocês até deram uma palhinha já na palestra de hoje. E vocês podem conferir, a palestra deles durante a Gexpo no YouTube do Gex, nosso grupo de estudo aqui, amigo da Torre de Marfim. Vamos lá, Victor, como foi a história? Ok, eu preciso resgatar isso porque eu não estava lá quando começou, Mas se eu me lembro direitinho, a Natália pode me ajudar se ela souber. A Gaia, na verdade, é uma empresa que ela nasceu em 2008, depois que alunos da Unesp de Bauru ganharam o Imagine Cup, que era um torneio, um campeonato que a Microsoft fazia mundialmente, e eles ganharam na categoria de jogo. Com o capital do prêmio e investimentos, eles abriram essa empresa, que era a M-Gaia e a M-Nix, Eram 2 empresas, uma de jogos e uma de aplicativo, e aí, eventualmente, elas se separaram, a M-Gaia ficou fazendo suas coisas próprias ali, se enveredou pro lado de hardware games, jogos para empresas, sob demanda. É que tiveram 2 gerações, assim, da Gaia, basicamente. Tinha essa equipe antiga, aí chegou um momento que os sócios, eles tomaram outro rumo, e os atuais sócios lá da M-Gaia, eles decidiram continuar e queriam manter o nome, porque já tinha algo estabelecido. Então, nós somos dessa 2ª geração da Mother Gaia. Isso. Basicamente, a empresa quase que faliu, aí eles reabriram, mantiveram o nome e alguns assets que tinham lá na empresa, alguns jogos e tal. E agora ficou o Bruno Toledo e o Felipe Bertoso, que são os novos sócios da Mother Gaia, eles estão tocando esse projeto desde 2012 por aí. Eu entrei em 2016 como estagiário, e aí depois a Natália entrou, e a gente tá lá fazendo várias coisas desde então. Muito bacana. E agora sabendo, assim, querendo saber, um pouquinho sobre a parte que vocês estão dentro da empresa. O que cada um tá atuando, projetos, qual que é a área em si? Eu sou programador, então faço várias
tarefas relacionadas à implementação de mecânica, implementação de sistemas de infraestrutura. Eu comentei na palestra também, mas eu também cuido do site da empresa. A gente ajuda bastante também no design dos jogos, né? Então, contribuo bastante para isso, estudo bastante sobre design. E o que tiver que fazer reunião com parceiros, tentar conseguir fazer pesquisa de mercado, tudo que a empresa precisa, que não tem ninguém fazendo, a gente olha e fala, putz, alguém precisa fazer isso aqui. Tá bom, eu vou lá, eu vou fazer. É basicamente isso. Eu tô me formando agora em Rádio, TV e Internet, Comunicação Social lá na Unesp, e eu atuo na Mother Gaia na área de marketing. Então, inicialmente, eu cuidava só de redes sociais, assim, fazer post mesmo, mas com o tempo a gente viu que isso não era o marketing, não era a única coisa necessária pra a gente conseguir levar o jogo pra mais pessoas. Então, ultimamente tenho cuidado bastante de criar press release, eu tenho contato mais próximo também com as publishers dos jogos, trailer, eu edito trailer também, o que precisar, assim, que ajudar os jogos a alcançar o máximo de pessoas possível, eu vou tentar fazer participação de eventos e tudo mais. Muito bacana, pessoal. Então, saindo um pouco, né, dessa parte de trabalho, mas a gente queria saber mais da parte de jogos, né? O que vocês gostam de jogos? Os jogos levaram vocês a seguir essa carreira? Provavelmente, mas é uma pergunta, né? Então a gente queria saber um pouco mais o gosto de vocês por jogos e como que isso influenciou a escolha, né, da atual carreira de vocês. Eu acho que eu posso começar, porque essa era uma das perguntas no processo seletivo da Mother Gaia. Tipo, um jogo que você gosta, que te motivou. E eu fiquei assim, gente, o que eu escrevo? E eu lembro que eu falei, não, vou falar algo que realmente marcou o meu início, assim, de viciado em jogos. E algo que eu tô viciada agora. Então eu falei do Clash of Clans, se eu não me engano. Eu falei, gente, eu ficava horas e horas. E, tipo, eu estudava pra jogar, porque minha mãe não me deixava jogar antes de ter terminado todas as minhas tarefas. Então, eu fazia tudo muito rápido, porque eu queria muito jogar e ficar batalhando lá e construindo a minha vila, meu clã. E no momento que eu prestei o processo, e até hoje um pouco, eu tava muito viciada em Valorant. É um negócio que, tipo, é leve, você só vai lá e joga, e é um jogo que eu gosto, assim, e eu tenho jogado até hoje. Eu joguei bastante coisa desde criança. Eu tive o Nintendo DS que eu amava. Eu jogava tudo, eu tinha uma fita pirata nele. A Nintendo não pode saber disso. Mas eu jogava muita coisa, ficava baixando um monte de ROM na internet e testando todo tipo de gênero. Então, me divertia bastante fazendo isso, descobrindo jogos estranhos que ninguém conhecia e tal. Tem aquela coceirinha que você tem de tipo, putz, esse jogo é legal, mas aquele outro jogo faz uma outra coisa legal. Se tivesse aquilo lá, aqui nesse jogo, ia ser muito maneiro. E aí você fica fazendo esse quebra-cabeça de jogo na cabeça, assim. Eu também tive um histórico com a RPG Maker, que era uma ferramentinha de fazer joguinhos de RPG bem no estilo de Final Fantasy clássico, Dragon Quest, assim. Então eu brincava muito com isso quando eu era pré-adolescente. E não sabia que eu ia trabalhar com games, mas aí fui estudar computação e aí quando apareceu, caiu do céu essa vaga aí de estágio. Eu falei, pô, acho que é uma carreira que eu poderia considerar, já que tem essa porta aberta aqui, né? E aí fui lá tentar fazer o processo seletivo, deu certo. Tô lá até hoje, fazendo vários joguinhos, então tá sendo massa. Só queria acrescentar também que isso de surgir a oportunidade e você investir muito nisso, porque eu era uma pessoa que eu não consumia muito conteúdo de jogos. Eu sempre joguei muito em todas as fases da minha vida, mas era eu e meu celular, meu computador, meu console, e eu não consumia muito. Então, depois que eu entrei, que eu realmente, mergulhei nesse universo e tenho pesquisado diariamente sobre, e realmente é uma oportunidade incrível e foi uma oportunidade de estar sendo aí. É muito gostoso trabalhar com o que você gosta, de fato. Não deixa de ser um trabalho, mas é muito bom. Vocês se imaginavam, vocês falaram um pouco mais de estar aqui agora, e o que vocês falariam, eu acho que pra vocês do passado, de estar trabalhando agora na área de games? Que é possível gostar de trabalhar. Porque eu sempre ficava assim, não, o trabalho vai ser um trabalho. Então, não sei. E realmente, minha mãe ficava, não, trabalhe com o que você gosta. Eu falei, mãe, isso não existe. Não é possível, porque na hora que você começa a trabalhar, deixa de ser legal. Mas não. E, tipo, realmente, todo momento que eu vou falar do meu trabalho com alguém, eu falo, gente, eu gosto muito do que eu faço, sabe? É um sentimento, assim, de felicidade sempre.
Sim, eu compartilho desse sentimento também. Tem um detalhe só de que, como eu tô há bastante tempo, eu acho que quando eu comecei a trabalhar com isso, eu investia muito tempo, muito da minha vida fora do trabalho. Eu falava, não, tô em casa, vou continuar trabalhando no jogo aqui. Então eu me dedicava muito do tempo, assim. E eu acho que com os anos eu fui sacando que, não, pera, acho que tem que só tomar um cuidado, assim, separar uma coisa. Às vezes é até bom pro trabalho você se distanciar um pouco todos os dias ali, você relaxar e tal, pensar em outra coisa. Porque aí quando você volta a trabalhar, vem com uma cabeça mais fresca e tal, e ajuda no processo criativo, é bem importante ter cabeça fresca pras coisas. Mas o que eu diria pro eu mais novo, acho que, eu não sei, eu diria a mesma coisa que a Natália falaria. Provavelmente o meu eu mais novo ia estar junto com a Natália ali, escutando as palavras da Natália mais nova. Que bom, pessoal. Eu compartilho do mesmo sentimento, né? Dá pra se divertir trabalhando. E eu queria saber, pessoal, a Moragaia é um estúdio relativamente pequeno, né? Assim, é grande em história, afim, mas poucas pessoas, né? Não são muitos times ali, vocês estão com mais ou menos 10 pessoas, né? 7 pessoas no time. 8. Com o Lucas, é verdade. Olha só, 8 pessoas. Lucas. E como que é a dinâmica de vocês, né? No time, assim, nesse time pequeno? Como fica assim, existe uma divisão clara de tarefa entre as pessoas, ou todo mundo ali vai se ajudando, assim, tem fulano que é o principal da programação, mas se precisar, a gente dá uma mão. Como que é o dia a dia, assim, a dinâmica de vocês? Eu acho que é bem isso, assim, a gente tem o que tá escrito no nosso crachá, né, que é programador, artista, né, bem amplo, assim, mas na prática vai se ajudando, né, a Natália cuida bastante de marketing, quando ela precisa de uma mão, a gente vai e ajuda também, produzindo material, tem que fazer gravação de jogo. A gente grava também. Na parte de programação, a gente costuma dividir bem as tarefas. O Felipe, que é o nosso sócio, que é o sócio da empresa, e ele tem mais essa questão de gerente, ele também às vezes vem, programa, ajuda em game design também. Então é meio diverso e bem variado, assim, tipo, o que cada pessoa faz. E é muito comum a gente lidar com coisas que a gente não sabe fazer, a gente aprende na hora. É importante contar com o apoio do resto das pessoas nesses momentos também. Sim, o estúdio é formado majoritariamente por programadores e artistas. Tipo, eu sou a única pessoa da minha área, mas mesmo assim eu não me sinto sozinha, porque é o que o Vitor falou, todo mundo se ajuda ali. E eu sei que se eu precisar de alguma coisa, eles vão me ajudar. E simultaneamente, eles vão me enviar, tipo, olha esse evento, que legal, seria legal se a gente participasse, né? Você pode inscrever? E eu acho isso incrível. Semana passada mesmo, o Felipe falou, nossa, abriu esse curso, você não gostaria de fazer esse curso? Tipo, da minha área, sabe? Porque mesmo que cada um tenha essas tarefas lá, todo mundo ajuda em tudo. Eles estão pensando também em como pode ajudar o próximo, sabe? Não é um negócio hiper individualista ali. É bem todo mundo trabalhando junto pra fazer funcionar. Eu lembrei de uma historinha que a gente tava pronto o jogo, né, digamos assim, a investigação póstuma. A gente tinha terminado, tinha um final lá, e aí a Natália e a Paola estavam estagiando na época ainda, eu acho. Sim. Elas foram jogar pela primeira vez, né, o jogo de cabo a rabo, assim, pra ver como é que tava. E aí chegou no final, elas terminaram falando, putz, tá esquisito, né? Esse final tá meio estranho. E aí a gente, estranho como? Não sei, tá meio anticlimático. A gente podia fazer assim, fazer assado. Acho que daria pra explorar essa ideia é outra. E a gente, foi anotando assim. E a gente conseguiu desenvolver um final novo que ficou bem mais maneiro. Junto com elas que, a Natália é de marketing, mas pô, ela foi game designer ali naquele momento, sabe? Deu umas ideias bem maneiras pra gente. Então, acho que as linhas, as divisões entre as funções, elas se borram, assim, na prática. Sim, até um pouco assustador o quanto nós somos ouvidas, assim. Porque, tipo, a gente tinha acabado de chegar. Eles cozinharam a gente bastante pra deixar a gente jogar o jogo, sim. A gente jogou, falamos tudo que a gente tinha de apontamento. E o final foi o que mais pegou. Assim, pra gente virando, mano, esse final, não sei não, hein. Só que, tipo, o jogo tava pronto. A gente fala, não, eles não vão mudar o final do jogo. Eles mudaram o final inteiro do jogo. E espero que vocês gostem, inclusive. Ter o nosso dedinho ali. Com certeza gostaremos. Sim, aproveitando já que então vocês entraram aí no tema de uns jogos específicos, de onde normalmente surgem as ideias pra fazer jogo, do enredo e tal, como começa esse processo criativo? A forma mais comum é fazendo game jams. Game jams acontece, pra quem não conhece, são como se fossem competições ou eventos onde várias equipes se juntam pra desenvolver um jogo num período limitado de tempo. Pode ser um final de semana, uma semana ou 2 semanas, varia bastante. Geralmente essas game jams, elas têm um tema que você precisa se ater pra poder classificar ali, receber votos, ganhar pontuação, talvez um prêmio, dependendo da game jam também. Então a gente se ater a esse tema faz com que a gente comece a ter ideias
quando o jogo fica legal, a gente engaveta e fala, putz, quando surgir uma oportunidade de talvez fazer esse jogo virar uma coisa de verdade, a gente pode voltar nessas ideias e pegar alguma coisa que tem lá, né? Mas, paralelo a isso, a gente tá sempre tendo ideia de jogo, mesmo quando a gente não vai começar a trabalhar neles, né? Eu tenho um caderninho cheio de ideia, pô, podia ter um jogo assim, podia ter um jogo assado, pô, a gente tá fazendo investigação póstuma agora, pô, se fosse ter uma investigação póstuma 2, podia ser desse jeito, com essas melhorias aqui, com essa mecânica nova. A gente tá sempre tendo ideia e anotando elas e guardando e compartilhando dentro da empresa também, vendo o que o pessoal acha. Então, acho que bem... Pode vir de qualquer lugar a ideia, na verdade. Então, pessoal, aproveitar que vocês comentaram dos jogos, né? Mas antes de falar do grande projeto atual, dos outros projetos que vocês já fizeram, né? Querem introduzir o nosso ouvinte aí aos projetos anteriores da Mother Gaia um pouquinho, Minesweeper, Legend of the Skyfish, querem dar uma palhinha de cada um deles, um mini resumo, o que vocês acham? O primeiro jogo que eu joguei da Gaia, eu entrei e o pessoal falou, não, sua primeira tarefa, assim, é jogar todos os nossos jogos. E eu fiquei, gente, que trabalho é esse? Aí o primeiro foi o Skyfish 2. E é um jogo que tem uma mecânica que se ela... Como é o nome da personagem? A Red Hook, que ela tá tentando salvar lá e tem uma mecânica de gancho que é muito legal. Não sei se tá disponível agora em alguma plataforma. Tá no itch.io. Tá no Itch, tá na App Store, Na App Store. no Android também. Se vocês quiserem jogar, é muito legal. E eu lembro que eu tinha acabado de começar a trabalhar e eu ficava, gente, que jogo incrível. E eu mostrava esse jogo pra todo mundo que ia pra minha casa. É um jogo que eu tenho, assim, no meu coração. O Skyfish 2, ele é uma sequência do Skyfish 1, que é um jogo que foi desenvolvido em 2016. Ele começou o desenvolvimento em 2015, foi lançado em 2016, mais ou menos. Eu não participei do desenvolvimento desse jogo, mas ele é importante porque eu fui participar do desenvolvimento do Skyfish 2 depois, né? Então a gente usava bastante como referência pra saber o que não fazer em muitos casos, porque era um jogo completamente diferente, assim. Mas muita da direção de arte partiu dali, ele virou uma semente, assim, pro que foi virar o Skyfish 2. Mas é isso, é uma aventura também, com uma Red Hook. Eles passam 100 anos no passado do que é o Skyfish 2, se eu não me engano. E ele é mais focado em quebra-cabeça e aventura, mas é inspirado em Zelda também. Zelda clássico, top-down, bem legalzinho. Tem disponível para Android hoje. O primeiro jogo que eu trabalhei quando eu cheguei na empresa foi o Minesweeper Genius. Ele começou como um projeto só pra testar estagiário, assim. A gente tinha 2 projetos, inclusive. O Minesweeper Genius era um deles e o outro tá on hold lá. Ele tá meio engavetado. Ele é um quebra-cabeça casual, meio que indo na pegada ali um pouco do Candy Crush, mas um pouquinho mais amigável, porque ele tem fases geradas proceduralmente e que elas são sempre possíveis de serem resolvidas, né? Então, era engraçado até que tinha bastante gente que tirava foto da fase, mandava e-mail pra gente, mas essa fase aqui não dá pra resolver. E aí a gente, tinha que responder a pessoa, falar, assim, você usa esse número aqui pra fazer assado, e a gente tinha que ensinar as pessoas a jogar. Mas o pessoal gostava bastante, teve notas boas na Store, tem até hoje, né? Tem disponível na Play Store também, do Android, App Store também, da Play Store saiu. Saiu, tá na App Store. Na App Store tá, no Play Store saiu. Mas tem pra Nintendo Switch, Xbox, PlayStation 4 também, e 5 também. E tem o Slash Quest. E tem o Slash Quest, que é o nosso jogo 3D de ação, que é em parceria com a Big Green Pillows. Você pode falar mais, você tá trabalhando bastante no marketing aí. É um jogo de aventura também. O diferencial dele é a mecânica de como você vai andar com o personagem, que na verdade você controla a espada, não é muito bem o jogadorzinho lá, o player. E você controla a espada como se estivesse dirigindo. Você aperta pra andar e vai direcionando onde você quer que ela vá, e você tem que cortar tudo, e é basicamente uma quest, assim, de ir cortando as coisas. Corte tudo que você puder. E esse é um exemplo de jogo que nasceu numa Game Jam, que aconteceu em 2014, engavetou, aí apareceu uma oportunidade de financiamento, o pessoal trouxe de volta ele e virou um jogo 3D bem malucão, assim. E você basicamente é o Chip, o Shepherd, e você tá tentando devolver a espada pra rainha. Show, muito bacana saber desses outros projetos também. Mas agora a gente tá chegando no final já do nosso episódio. Então eu queria deixar um espacinho aí se vocês podem falar, dar um gostinho do lançamento, né? Falar um pouquinho do jogo Investigação Póstuma, né? Que é o que tá mais recente aí. Pode falar. Investigação Póstuma é um jogo de adventure point and click, inspirado mais ou menos, que ele é completamente baseado na obra do Machado de Assis, mais especificamente na fase realista dele. Então, a gente misturou as histórias do Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borba e o Alienista,
E a gente pegou as tramas que acontecem dentro desses livros e os personagens, e a gente misturou tudo numa coisa que a gente chama de Machadoverse, e fez um Murder Mystery com isso. Então o Brás Cubas acabou de morrer, que nem acontece no Memórias Póstumas, e aí ele conversa com você, que é o detetive, todo dia, pra você descobrir quem matou ele. Ele te prende num loop temporal e você só vai sair se você der essa resposta pra ele. É isso, em breve na Steam, em breve no Nintendo Switch, tem uma demo disponível que vocês podem jogar na Steam, e acho que é isso. Então, muito obrigado, Victor. Muito obrigado, Natália. A gente agradece demais falar com vocês. Eu que sou, fã do estúdio há muito tempo, já joguei basicamente todos os jogos. Tô muito ansioso por Investigações Póstumas. A gente agradece muito a presença de vocês, e é sempre muito bom conhecer mais do processo criativo da Modern Gaia, de como vocês trabalham, ver essa paixão de jogos aí compartilhada por vocês. E fica o convite para voltar aqui quando quiserem, depois de Investigações Póstumas aí sair, a gente faz um novo episódio, quem sabe, aí na Expo do ano que vem, aí, fica aí o convite. Certeza, muito obrigada mesmo pela participação. E agora, para você que está ouvindo, não esquece de seguir o podcast e conferir também o trabalho do Modern Gaia. A gente vai colocar os links na descrição do episódio, então continue nos acompanhando por aqui no Torre de Marfim, onde o conhecimento é como código aberto. Não perca o próximo episódio.